Olá, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade aos conteúdos que nós nos propomos a terminar e vamos começar aqui pelo reino animal. O reino animal compreende todos os seres vivos, conhecidos obviamente como animais. Os animais são, dentre os seres vivos, o grupo mais numeroso, ou seja, com maior número de espécies diferentes formando esse grupo chamado reino animal. O reino animal, os seres do reino animal surgiram há cerca de 560 milhões de anos atrás, no período geológico conhecido como Cambriano. Então vejam bem que 560 milhões de anos atrás, os ancestrais dos animais já apareceram na Terra. Os animais são todos seres eucarióticos, e aí vocês irão lembrar que os seres eucarióticos possuem carioteca, por isso recebem esse nome. Ou seja, as células que formam o corpo desses seres possuem uma membrana que delimita, que protege o material genético, o seu DNA. Isso faz com que os animais sejam diferentes das bactérias, que são todos seres procarióticos, e se assemelhem aos demais seres vivos, como fungos, protozoários, plantas, algas. Os animais também são seres multicelulares. O corpo dos animais é formado por um agregado de células, ou seja, muitas células unidas entre si, desempenhando as diversas funções. E os animais todos são seres heterotróficos, que obtêm a sua fonte energética, o seu alimento, através de outros seres vivos. As características faladas agora são características comuns a todos os animais, mas que não diferem os animais dos demais seres vivos. Aquelas outras características também aparecem em outros seres vivos. Mas nós podemos dizer que todos os animais apresentam um desenvolvimento embrionário comum. Todos os animais, sem exceção, vão apresentar as etapas mostradas a seguir. Primeiramente, a reprodução sexuada ela é predominante no reino animal. Poucas espécies desse reino se reproduzem de forma assexuada, então a reprodução sexuada predomina. Na reprodução sexuada, nós temos um ser, que é o indivíduo feminino, e nós temos um outro da mesma espécie, que é o indivíduo masculino. O indivíduo feminino vai produzir gametas femininos com quantidade de cromossomos com a metade dos cromossomos presentes no indivíduo adulto, e o indivíduo masculino vai produzir gametas também com essa metade de material genético do indivíduo adulto. E isso a gente chama de haploidia. Esses dois gametas vão se encontrar e formarão uma célula que nós chamamos de zigoto, que tem a quantidade de material genético de um indivíduo adulto. Essas células vão se reproduzir por mitose e formar um conjunto de células que nós denominamos mórula. Então, todos os animais produzem essa estrutura que nós chamamos de mórula, que se assemelha a um cacho de uva. E essa mórula, posteriormente, após várias divisões mitóticas, formará uma estrutura que é parecida com essa estrutura aqui desenhada, com um conjunto de células rodeando uma região vazia, uma cavidade vazia. Esse conjunto de células que tem esse arranjo, nós chamamos de blástula. Então, todos os animais, depois do zigoto, vão formar uma estrutura semelhante a essa desenhada, que nós chamamos de mórula, e depois essa mórula dará origem a uma estrutura que nós chamamos de blástula, que possui um agregado de células e uma região central vazia, uma cavidade. Então, todos os animais, sejam os mais simples, como as esponjas, até nós, os seres humanos, passamos por esse estágio embrionário. E isso só ocorre nos animais. Então, é uma característica exclusiva dos animais. Então, os ancestrais dos animais tinham
esse desenvolvimento embrionário. E por todos os animais apresentarem esse tipo de desenvolvimento, nós dizemos que esse reino é um reino monofilético. Ou seja, todos os animais descendem de um único ancestral, porque possuem essa característica aí no início do seu desenvolvimento. Então, até a blástula, isso é comum em todos os animais. Agora, quando essa blástula se desenvolve, aí nós temos as diferentes linhagens de animais. Nós temos uma outra etapa de desenvolvimento embrionário que se chama gástrula. A gástrula, assim como a blástula, possui um conjunto de células rodeando uma outra região. Esse conjunto de células mais externos nós chamamos de ectoderma. Esse tecido é a ectoderma. E no interior, naquela cavidade que antes era vazia, surge um outro grupo celular, também parecido com o externo, que nós chamamos de endoderma. Essa ectoderma recebe esse nome porque é uma região externa e a endoderma, a região mais interna, esse agregado de células internas. E há a formação de uma abertura, que antes era tudo fechado, a cavidade encontrava-se lá dentro, mas não havia nenhuma abertura, nenhum contato com o meio externo. Já nessa fase de desenvolvimento embrionário, a formação de uma abertura, que nós chamamos de blastóporo. Ou também blastoporo. Então, é uma abertura que se forma aí, que dá acesso a essa região interna. Os seres, os animais que formam essa gástrula, que formam somente ectoderma e endoderma, são chamados de diploblásticos. Esses animais são apenas o grupo que nós veremos depois, os quinidários. São representantes dos quinidários, as caravelas, as águas-vivas, as anêmonas do mar. E esses seres aí, então, são os quinidários que formam esses dois tecidos, a ectoderma e a endoderma, nesse estágio embrionário de glástula. E por isso são chamados de diploblásticos, porque são dois tecidos que se formam nessa fase de desenvolvimento embrionário. Já os outros seres vivos, todos os outros animais, que não são quinidários nem poríferos, como eu explicarei mais à frente, são animais que formam, além do ectoderma e do endoderma, um tecido no meio desses dois, que nós chamamos de mesoderma. Então, forma-se, além do ectoderma e do endoderma, um conjunto de células entre esses dois tecidos, que nós chamamos de mesoderma. Então, vejam a diferença. Aqui na gástrula dos diploblásticos, forma-se apenas dois tecidos, e na gástrula dos triploblásticos, formam-se três tecidos, sendo a mesoderma o tecido entre os dois, o tecido intermediário entre os dois tecidos, o endoderma e o ectoderma. Todos os animais, com exceção dos quinidários e dos poríferos, são triploblásticos, incluindo nós, os seres humanos, e os outros animais, né? Então, vamos colocar aqui os demais animais. E como eu falei que os poríferos também não se encaixam aqui, os poríferos são exceção aqui
a esses estágios depois da blástula. Os poríferos são os únicos animais que não desenvolvem gástrula. Somente os poríferos, eles param assim, essas fases de diferenciação de tecidos aqui na blástula. Então, todas as células que formam o corpo dos poríferos se desenvolvem desse único tecido, que não recebe um nome específico, que vem aqui da blástula. Eles não desenvolvem a ectoderma e a endoderma como os demais animais. Então, digamos que o desenvolvimento dos poríferos, a diferenciação dos tecidos, ela termina aqui, ao passo que os demais animais há uma continuação passando pela gastro. E quem são os poríferos no reino animal? Os poríferos são os animais conhecidos, ou não, por nós, como esponjas. As esponjas do mar são animais. Bom, então na próxima aula nós veremos as outras características dos animais e ficamos aqui nessa aula apenas com a diferenciação mais importante do grupo, que se refere ao seu desenvolvimento embrionário. Então, até a próxima.